Pronto. Vamos lá, então. Vinícius, pode começar. Legal, gente. Bom, eu queria primeiro agradecer aí ao Felipe e ao Gustavo pela organização do evento, né? Acho que é muito importante aí um evento sobre teatro político. E, bom, o que eu vou falar aqui hoje é um aspecto, né? Um dos aspectos do meu mestrado, né? Que eu concluí em 2015, sob a orientação do professor Jorge de Almeida, né? E é um mestrado sobre o jovem Brecht e a parceria musical, teatral dele com o Kurt Weill, né? Mas eu vou destacar um aspecto só desse trabalho, que é extenso, tal, tem vários aspectos, que é a relação do Brecht com o cabaré, né? Então, para fazer uma breve introdução aqui, o que eu vou fazer hoje, né? Primeiro eu vou falar de qual Brecht que eu tenho em mente, né? Qual Brecht que eu tenho em mente, entre as várias fases do Brecht, né? O que é o tal do taetro, que ele chamava de taetro dele, que a gente pode delimitar mais ou menos de 1926 a 1932, né? Aí eu vou fazer uma passagem pelos escritos do Brecht, pensando no conflito, na tensão entre o drama e a arte com meios da cultura de massas, né? Vou falar um pouquinho da República de Weimar, focando no aspecto avanço do capital, concomitante a uma certa coletivização social, né? Aí eu vou falar um pouco da história da técnica nas artes, né? Principalmente naquele momento lá, em meios novos, meios artísticos novos daquele momento. E aí eu vou fazer um recuo para uma pré-história da técnica nas artes, né? Para poder falar, tem esses novos meios, tal, que surgem na década de 20, mas você já tem antecedentes no final do século XIX que apontam para isso, né? Aí eu vou fazer uma breve recapitulação aqui do que significa o cabaré, né? A história dele, o nascimento dele na França, mais ou menos na década de 1870. Eu vou focar especialmente sobre o cabaré do Aristide Bruin, né? Que era um artista da época. Aí eu vou falar de fenômenos culturais que incorporaram técnicas do cabaré antes do Brecht. Então, principalmente o Frank Wedekind, né? E o modo como ele incorpora já algumas coisas do cabaré no teatro dele. E aí, finalmente, eu vou falar sobre o Brecht, presença de técnicas do cabaré no Brecht, né? E não só, né? Também vários aspectos do cabaré no Brecht, mas também técnicas do cabaré, principalmente na Ópera dos Três Vinténs, né? Então, vamos começar? Bom, de qual Brecht que eu estou falando, né? Entre os vários Brechts que existem, entre as várias fases dele, eu não estou pensando no Brecht do exílio, né? Aquele que escreveu Mãe Coragem, A Boa Alma de Setsuan, tal, lá para a década final da década de 30, começo da década de 40, né? Não estou pensando no Brecht da Santa Joana dos Matadores, que está encenando praticamente em estado bruto ali o conflito entre capital financeiro e as massas trabalhadoras, né? Não estou pensando também no Brecht das peças didáticas, né? Que começa ali mais ou menos em 1928, mas é um Brecht que já está, digamos que já incorporou a teoria marxista, né? Está se aproximando dos grupos de agitprop e dos partidos, né? E fazendo peças pensando nessas técnicas, né? E nessa teoria. Não é nesse Brecht que eu estou pensando. Eu estou pensando no Brecht da República de Weimar, durante a República de Weimar, né? Portanto, um Brecht que depende das técnicas artísticas que se desenvolveram ali, naquele momento, né? Então, por exemplo, um Brecht que fez peças para o rádio, que fez experimentos com o cinema, que tinha interesse pelo boxe, pelo romance policial, né? Eu estou pensando especificamente naquilo que a crítica chama de teatro de atualidades, né? Traduzindo um termo do alemão que é Zeittheater.
Aí a gente tem um problema de tradução desse termo aí, que quando chega no Brasil, ele vem muitas vezes assim, teatro de revista, teatro político, teatro engajado, né? São traduções oscilantes para esse termo que se usava na época, mas que tem a ver com uma espécie de teatro que lidava com as questões modernas, as novas questões ali que surgiam na República de Weimar, né? Por isso, um teatro de atualidades. Então, no que eu estou pensando quando eu estou falando desse teatro que vai mais ou menos de 1926 até 1932, né? É aquilo que o Brecht mesmo, na época, nas entrevistas, tal, ele chamava, para diferenciar do teatro, que ele não queria fazer, ele queria fazer uma coisa diferente, ele chamava o seu taetro, né? Invertia o nome. Né? E o que é esse teatro, né? Ele é, como sempre no Brecht, um teatro que vai repelir o drama, né? Isso é uma coisa muito clara, já desde as primeiras críticas do Brecht, resenhas que ele fazia para o jornal comunista lá, eu não lembro o nome do jornal, mas ele escrevia resenhas já desde jovenzinho para um jornal comunista. Ele já tem uma implicância extrema com o drama, né? No entanto, ele expressava isso de um modo anterior ao momento de assimilação do marxismo, né? E anterior também ao momento que ele vai começar a tratar da ideia de um teatro épico. Então, portanto, ele pensava, ele falava nesse teatro que ele tinha interesse, naquela época, como um teatro feito para um mundo que pudesse ser transformado, né? Um mundo transformável. Ele pensava que seria um teatro que faria uma conjunção de meios, né, entre música, texto, encenação e várias técnicas teatrais, né? E para isso ele precisava da parceria com músicos, né? Então o Paul Hindemith, o Kurt Weill, né? São os músicos com quem ele vai trabalhar. E ao fazer uma parceria com o Weill já tinha interesse pela linguagem moderna da música, que estava acontecendo nos Estados Unidos, no jazz e tal, né? E pelas potencialidades de veiculação democrática do rádio também, né? Para a arte. Então, é um teatro que se opõe ao drama baseado primeiro nessas características, né? Teatro de uma era científica, ele fala também, né? E aí esse teatro vai se concretizar em quais peças do Brecht, né, que eu tenho em mente? Isso começa mais ou menos em Um Homem é um Homem, né, de 26, e vai até ali 32, a ascensão e queda da cidade de Marragone, um pouco antes de ele partir para o exílio, né? Que é justamente o teatro feito quando ele estava localizado em Berlim, né? Depois que ele sai de Munique e se muda para a capital, para Berlim, e ele está lidando com as grandes questões do capitalismo avançado ali, na primeira experiência democrática lá da Alemanha, né? Naquele momento de avanço do capitalismo. É esse teatro que ele tá fazendo, né? Aí, passando um pouco pelos escritos do Brecht, o que acontece ali nesses escritos até mais ou menos 1926, né? Desde mais ou menos 1920 até 1926. Também, assim como as peças vão concretizar isso, nesses escritos a gente tem um combate, né? À forma dramática do teatro, né? Mas não só isso, é uma coisa mais ampla, assim, é uma ojeriza à arte burguesa como um todo, com seus valores de interioridade, expressão, visão calcada no indivíduo, né? E no teatro, especificamente, a mania não, o condicionamento material do teatro de buscar uma catarse, né? Portanto, de emocionar, de comover, né? De iludir com mecanismos ilusionistas, né? Ele teimogeriza isso desde o começo das críticas dele, e nessa época, na República de Weimar, ele vai opor a esse drama aquilo que ele chama os novos apetites, né? Então, portanto, as novas dinâmicas sociais que estão latentes em fenômenos da República de Weimar, né?
Então, até 1926, ele vai enxergar, não num teatro épico, ele ainda não tem um nome para isso, né? Ele vai enxergar nos meios técnicos da arte de massas, né? A presença latente desse novo público, que é aquilo que ele já diz desde o começo, que é um teatro que faz mais pensar do que sentir, né? É aquele que não te toma, que cria mecanismos que ele vai chamar depois de distanciamento, para você poder pensar sobre a encenação e não ser engolfado por ela emocionalmente, né? Então, pensando um pouco na República de Weimar, nesses aspectos que o Brecht tem interesse, né? A gente pode pensar que na República de Weimar o que aconteceu foi um processo concomitante de avanço do capital e de coletivização social, né? Principalmente de 1923 até 1927, a gente tem aquilo que a historiografia chama do período de estabilização de Weimar, né? Que é o quê? Depois da depressão ali posterior à Primeira Guerra e dos levantes sociais da Revolução Alemã ali que aconteceram de 21, na verdade, desde 19 até 1923, a gente tem um período que com empréstimos de capital americano, com a presença do ministro da Economia lá, o Stresemann, né? O plano Dawes, né, de recuperação da Europa em geral, tal. A gente tem um momento de certa estabilidade financeira, né, e de avanço industrial na República de Weimar. Esse avanço da técnica em si, ele já está presente na Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Guerra a ter tanques de guerra, né, armas químicas, enfim. É uma guerra que já utiliza o rádio também, né? Enfim, você tem uma série de técnicas que já mostram que ali aconteceu um avanço. E aí, quando chega a República de Weimar, em contexto democrático, de paz, né? Essas técnicas vão ser utilizadas para finalidades civis, né? E o rádio é um exemplo disso, né? Então, você tem um avanço técnico em geral, né? Por isso também a filosofia, nessa época, se dedica muito a pensar a técnica e o capitalismo, né? Enfim, Walter Benjamin, o Adorno, o Horkheimer, ali estão pensando, né? No avanço da técnica, no mundo governado pela ratio, né? Enfim, rácio, né? Enfim, é um momento de formação das grandes capitais também, um momento de urbanização. Então, Berlim ali, você tem um grande êxodo das pessoas que vêm da Primeira Guerra e as pessoas que saem do campo e tal, elas se mudam para Berlim, então você tem uma formação das cidades e das massas proletárias tal, né? E das massas do lumpen proletariado também, ligado ao comércio e tal. É o que se chama uma explosão do setor terciário também, então é o que se chamam os anos loucos da República de Weimar, né? A explosão do entretenimento também, chegada das formas de entretenimento americanas, tal. É um momento que isso acontece, né? Um reflexo social disso é um processo de coletivização social. Então, você não tem só um êxodo descontrolado para as cidades e tal. Você tem a formação das massas operárias, né? Com o impulso industrial, do lumpenproletariado urbano. Você tem também a formação ali do KPD, né? Do Partido Comunista Alemão, né? Dos sindicatos tal. O Partido Comunista Alemão, no final do século XIX até durante a década de 10 ali, era um partido social-democrata, né? Um partido comunista, de fato, só vai ser formado na década de 20 e logo ele já entra em clandestinidade já. Então é isso, avanço do capital e coletivização na República de Weimar. E aí, pensando nas artes, né? Se for pensar numa história da técnica nas artes, né? E no que está acontecendo ali, né? Até então, a gente tem uma arte, então a literatura, a pintura, etc., as belas artes, né? Pelo processo social delas mesmo, né? É uma arte formada, baseada no mundo burguês, né? E no indivíduo burguês. Ali não. Ali a gente tem uma arte que vai ser condizente com esse novo
dinâmica das massas, né? E de um mundo industrializado, né? Regido pela técnica. Então, portanto, principalmente o cinema e o rádio feito para as massas, né? E a gente tem não só isso, né? Tem as publicações também, né? A subliteratura, enfim. A gente tem lá, de fato, se formando pela primeira vez, uma indústria cultural, que se pode chamar uma indústria cultural de fato, estudada principalmente pelo Adorno e Horkheimer ali, né? Antes você tem cultura de massas, mas até ali ali você começa a ter uma indústria cultural de fato, né? Então, ligado a ela, você tem um processo simultâneo e concomitante e interligado, né, de manipulação e coletivização, né? A indústria cultural, ela traz esses dois aspectos interligados, né? Então, você pode dizer que nesses meios de massas, a gente tem ao mesmo tempo os interesses de classes latentes nos produtos, né? Mas ao mesmo tempo as técnicas de manipulação imbricadas nesses, que fazem com que esses interesses sejam turvados, né? Nos produtos da indústria cultural, né? O Brecht tem um faro muito apurado para isso, e nessa época ele escreve sobre o interesse dele pelo que ele chama de uma espécie de behaviorismo instintivo, que estaria presente nesses espetáculos de massas, né? Nessas novas atrações. O que ele quer dizer com isso? Que em vez de você ter ali uma história familiar, ou nesses produtos, né? Uma história familiar, a visão de um indivíduo, as reflexões da interioridade, né, burguesa, como você tem na literatura do período, né, na literatura tradicional, você vai ter principalmente os interesses materiais em primeiro plano. A caracterização de personagens, de atmosfera, de interioridade nesses produtos, ela é tecnicamente menos precisa e menos privilegiada do que a configuração de conflitos materiais. E o Brecht tinha interesse nisso, não só no novo público, como também nesse novo conteúdo que estava ligado aos produtos da cultura de massas, né? Se a gente for pensar, isso é o que acontece na década de 20, né? Na Alemanha. Mas se a gente for pensar numa pré-história da técnica nas artes, isso já está acontecendo antes, né? Então, no final do século XIX, você tem os primeiros abalos da forma burguesa, né? Da forma da obra de arte nas obras de arte, né? Daquilo que se chama obra de arte, da forma, né? Na obra de arte. Então, portanto, o próprio aprofundamento psicológico no romance, né? A lírica que abole o verso, começa a trabalhar com o verso livre, com fragmentos telegráficos, né? Que quer se aprofundar no processo de percepção, né? Na pintura, o impressionismo, né? Que começa a trabalhar com componentes subconscientes da percepção, né? Na pintura. Então, esses são os primeiros abalos da forma da forma da forma da obra de arte que começam a acontecer no fim do século XIX, vão até o começo. Ali, o expressionismo é uma manifestação disso, né? Ali na década de 10 também isso já está em curso, né? É aquilo que se chama, grosso modo, numa historiografia estilística, tal, do pré-modernismo, né? Isso já está em curso ali e já é uma apropriação da sensibilidade urbana, moderna, nas artes, né? Então, é um contexto urbano, tal, em que esses abalos começam a ser registrados a priori, né? Pela obra de arte, avant la lettre, né? Mas que não tem ainda, o processo social ainda não está completado, né? Não foi completado ainda. Então, essas manifestações acontecem na arte, mas ainda você não tem a formação de uma indústria cultural, de fato, ainda. E o cabaré, que é o foco dessa nossa fala de hoje,
ele é uma dessas manifestações, né? Por quê? Qual que é a história do cabaré, né? O cabaré, ele tem origem na França, em 1870, na década de 1870, né? E ele é dependente, assim, estruturalmente dependente, de uma reformulação urbana que aconteceu ali a partir de 1848, em Paris, principalmente, que você tem um processo de crise ali que acontece, e você tem grandes levantes de trabalhadores ali, a historiografia marxista, principalmente, registra esses levantes de 1948 como um marco de inauguração da modernidade. Então, por exemplo, um teórico como o Dorf Euler, né, da estética, ele vai pensar muito as jornadas de 48 como origem da modernidade, né? Então, uma reformulação urbana posterior a esses levantes populares e que reorganiza ali Paris, né? Meio que impondo o fluxo do capital à cidade, né? E também do fluxo do entretenimento e da vamos dizer assim, de um desfrute comercial da cidade, de um consumo da cidade, né? Então, é um momento de formação dos bulevares, né? Enfim, em que a cidade é reformulada arquitetonicamente para apagando essa memória anterior, né? Da vida que existia anterior, da sociedade anterior, né? É o momento do Napoleão III e daquele que o Marx qualifica ali como uma farsa, né? Como é a, é a, é a democracia burguesa se instaurando depois da Revolução e do Napoleão de fato. Você tem o Napoleão III, que seria uma segunda afirmação da República Burguesa, mas já sem as aspirações revolucionárias que estavam, né, no começo. Então é tudo disso. O cabaré, ele nasce nesse ambiente urbano na França, né? Nesse ambiente aí. E, assim, na arte, o que está acontecendo, assim, é o momento que, como eu falei anteriormente, a dinâmica de massas começa a se impor às artes, né? Então, você tem as primeiras manifestações disso, por exemplo, na literatura de entretenimento, né? Então, os folhetins, né? Em que a ação está em primeiro plano, né? A ação folhetinesca ali, rocambolesca, o interesse pelas personagens e tal, tudo isso é uma diluição da forma séria do romance, né? Então, uma Alexandre Dumas ali, então uma literatura de entretenimento que é feita para as massas, né? Então é uma manifestação disso nas artes, né? Então o cabaré é uma atração urbana, já diga-se já desde o começo, feita pelas classes baixas e médias, né? Todo mundo consumiu cabaré, as elites iam no cabaré, era um espaço de licenciosidade, de atrações artísticas, mas também de flerte, né, e de erotização da vida e tal, né, é um lugar de desfrute, né, ele era feito pelas massas, né, ele era feito pelo lumpenproletariado, pelo proletariado, né, e pelas classes médias, né, mas ele era consumido pela sociedade inteira. Então, o que a gente pode falar do cabaré, assim? O cabaré durou muito, né, ele nasce ali em 1870, mas ele vai durar até a Segunda Guerra Mundial. Então, ele abrange, assim, né, ele acontece na França, na Alemanha e na Inglaterra também, né? Então, e na Suíça também, enfim, na Áustria. E ele dura muito e ele abrange diversas modalidades, né? Tem diversos cabarés, dependendo do lugar, né? Na França, os mais famosos são o Chat Noir, o Laterna Mágica, né? São esses dois os mais famosos, né? E no cabaré também acontece uma diluição do que ele é no começo, né? Ele começa a se especializar em várias vertentes aí, né? Em várias possibilidades de entretenimento, né? Dependendo da modalidade de entretenimento que está ali, que está sendo focada,
ele tem uma ênfase diferente, né? E assim, quais são as atrações do cabaré, né? Assim, principalmente, né? Você tem canções, né? Canções ali feitas por artistas, tal, né? Executadas, principalmente por mulheres e tal, né? Você tem comentários da vida pública que acontecem, né? Então, meio que o que hoje é ocupado um pouco pelos magazines, né? Pelas revistas de entretenimento, de curiosidades, e tal. Isso era suprido um pouco pelo cabaré nessa época, né? E você tem também paródias, né? Paródias da arte séria, né? Paródias da literatura séria. Então, tudo isso vai ser veiculado pelo cabaré. Você tem várias modalidades de entretenimento, sem contar aquelas próximas do mundo circense também. Então, mágica, malabarismo, né? Circo dos horrores, enfim. Tem vários tipos de atrações, né, no cabaré. Uma delas, que é importante, vai ser importante para a minha fala no final, principalmente, é uma que se chamava soubrette, né? O que é esse número? É um número em que geralmente uma atriz interpretava uma empregada doméstica, né? E essa empregada doméstica contava detalhes picantes e cômicos e curiosos, né? Sexuais, eróticos, tal, ligados, escondidos pela vida burguesa que ela presenciava durante o cotidiano dela, né? Então era um número baseado nisso, né? Mas assim, o cabaré, ele também registra um momento de politização. Então, na década de 70, você tem principalmente um cabaré chamado Le Mirliton, em que um artista se apresentava. Primeiro, ele tinha esse número e se apresentava em vários cabarés. Depois, ele se fixou ali, o número dele no Le Mirliton, né? Esse artista se chama Aristide Bruant. Ele era um cantor, né? E o que esse cara faz, né? Ele tem uma poesia, uma letra, né? De canção tal, em que a visão desse lumpen proletariado, né? Que ali existia já, né? Como essa forma, é como se fosse o lumpen proletariado é uma forma anterior aos sindicatos, né? À organização do proletariado de fato, né? Então, você tem essa visão meio pré-marxista, né? E pré-esquerda moderna, né? Das classes populares, ainda desorganizadas, né? Então, ele fala sobre fenômenos assim, sei lá, tipo, tem um poema dele, uma canção dele que se chama Dans la rue, que é, sei lá, a visão de um morador de rua sobre a dinâmica urbana. Você tem uma canção dele chamada Os Apaches, e essa canção é muito importante, assim, porque quem são os Apaches, né? Os Apaches são uma espécie de grupo de pequenos marginais, de bandidos, né? Que se chamavam Apaches, como uma gangue, assim, urbana, que fazia pequenos expedientes na cidade e tal, e tinha esse nome de guerra chamado os Apaches, né? E qual a lógica desse nome, né? Se a gente for pensar, né? É o subproletariado da época, na marginalidade, né? Que vivia da pequena criminalidade, que olhava os índios americanos marginalizados do processo de modernização, processo social americano, e se identificavam, pegavam o nome deles, né, de uma tribo, os Apaches, tal, e se identificavam como os marginais no mundo europeu, francês ali. Então, portanto, é uma transfusão aí, né, uma tradução aí, uma importação desse nome americano para falar dos marginalizados na França daquela época, né? E aí, bom, isso é o que eu queria falar um pouco sobre o cabaré em geral, né, principalmente da origem dele na França. E agora eu quero falar um pouco da incorporação das técnicas do cabaré, de aspectos do cabaré, antes do Brecht, né? O que a gente tem, né? Principalmente na Alemanha, né? Na Alemanha a gente tem principalmente o Frank Wedekind, né? Que é um artista lá, um dramaturgo importante ali, basilar ali
nascimento da forma moderna do teatro na Alemanha, né? Autor de Lulu, né? Das peças da Lulu, né? Espírito da Terra e A Caixa de Pandora, né? Mas ele vai desenvolver boa parte da atividade dele, ele desenvolve pro cabaré, como cantor, né? Então, você tem um cabaré ali em Munique, que era onde ele atuava mais, né? Chamava Die Elf Scharfrichter, né? Os 11 carrascos, né? E aí ele vai apresentar canções que ele fazia, como, por exemplo, Ilse, Félix und Galatea, né? A Canção do Menino Pobre. São canções que ele fazia e ele apresentava no cabaré, né? Naquela época, né? Mas a relação dele com o cabaré não acaba aí, porque você tem uma peça com o Marquês de Kitts, né? E essa peça é interessante porque a forma dela incorpora aspectos do cabaré. Porque é uma peça que, tudo bem, ela é dividida em atos, né? Em 5 atos, mas a lógica interna dela não é governada por esses atos e nem por uma curva dramática, né? Essa peça ela tem uma organização dramática que não é dramática, né? Ela é antidramática, né? Ela é organizada como uma série de esquetes que acontecem subliminarmente nos diálogos, por alusões, né? Que vão transformando os diálogos, vão abrindo a perspectiva. Não é só a trama da peça que está acontecendo quando você acompanha ela inteira, né? O que está acontecendo ali é um grande processo de comentário, cômico sempre, né? Sobre todo o processo cultural da humanidade, assim. A peça fala literalmente sobre tudo. Literatura, cultura, geopolítica, sobre tudo, né? Vida doméstica, tal. A peça fala sobre tudo. Então ela se organiza como uma série de esquetes de cabaré, ela é fragmentária. Só que esse processo fragmentário acontece subliminarmente nos diálogos, né? Por alusões. E aí, bom, entrando no núcleo, aí no centro da nossa fala aí, e no Brecht, né? Como é que isso acontece? Eu vim falando já, né? Em geral, como o cabaré e toda essa arte de massas é importante para o Brecht, né? Mas, assim, de fato, desde a juventude, e isso eu quero dizer, desde a juventude mesmo, né? Desde 1918 ali, o Brecht já faz um teatro que não é teatro de fato, né? Não foi feito para salas de apresentação, assim. Então, é um teatro que já conjugava música, poesia, já interrompia o drama por poemas, canções, né? E é um teatro coletivo, né? Que era feito com aqueles amigos boêmios dele, que saiu em cordões, assim, pela cidade de Augsburg, ali onde ele nasceu, onde ele viveu a adolescência dele, e, e que ia se apresentar em bares, né? Em tavernas, né? Assim, Baal, que é uma peça tão misteriosa do Brecht, que condensa uma experiência ali que a gente até tem dificuldade de conjugar com o resto do Brecht, né? É mais ou menos o registro autobiográfico, né? Lógico, a peça é um exagero, claro. O Baal, ele é um devasso, né? Ele, enfim. Mas ele é esse poeta, cantor ali, que se apresenta nos cabarés e nos bares e tal, que flerta com marginalidade ali, enfim. Então é um registro já de como Brecht fazia um teatro que estava fora das salas de teatro, né? Que não é o teatro burguês, né? E que tinha a ver com a dinâmica ali dessa subcultura boêmia de que ele participava, né? Então, é isso aí. O Brecht não tem muito interesse desde a juventude na arte burguesa e, de fato, ele registra nos escritos dele, assim, que ele preferia mil vezes, assim, em vez de ler um romance ou assistir uma peça de teatro do Schiller, sei lá, né? Ele gostava das atrações de feira, né? Daquilo que se chama em alemão Schaubuden, né? Que são barracões que tem nas feiras sazonais tal, em que os artistas se apresentam, que é uma das formas de teatro popular que já existiam na Alemanha ali desde o fim do século XIX. Na verdade, isso aí é uma tradição medieval, já vem desde o começo da modernidade ali, né?
Ele preferia esse tipo de apresentação, né, teatral, né, popular, e também os cantos populares que ele ouvia das lavadeiras, das trabalhadoras da fábrica de papel, onde o pai dele trabalhava, né? Grandes poesias épicas rimadas, né? Então, formas como a Moritat, que vai aparecer na Ópera dos Três Intens, e outras formas populares que ele incorpora ali, são pré-modernas, são medievais quase, né? Ele ouvia da boca dos trabalhadores e ele gostava mais disso do que poesia de fato. Ele não gostava, por exemplo, do expressionismo. Ele tinha uma teima, uma birra com o expressionismo, embora a literatura de comentário, né, cite muito que ele tem traços expressionistas e tal, mas ele mesmo diz que ele preferia esse tipo de arte à literatura burguesa de fato, né? E, assim, para completar tudo isso, o Wedekind, né, é o grande modelo dele na juventude. Então, assim, de 1918 até 1925 ali, toda a primeira obra dele, e principalmente os poemas e as canções, são governados ali por essa influência do Wedekind, né? Portanto, o cabaré já não está muito distante do Brecht por causa dessas influências, né? E aí a gente teria que completar, assim, esse panorama da presença do cabaré no Brecht com o fato de que o próprio Brecht escreveu canções e poemas para serem apresentados no cabaré. Então você tem principalmente um poema como A Lenda do Soldado Morto, né? A Lenda do Soldado Morto, que vai ser coletado ali pelo House Postille, em 1927, mas que abrange a lírica dele desde 1918 e tal. Esse poema foi escrito para ser apresentado no cabaré berlinense Weissenfelder, né? E esse poema, o que é? Ele é um poema que registra a experiência dele na Primeira Guerra Mundial de uma forma cômica, grotesca. Então é a história de um soldado que morre na Primeira Guerra Mundial, mas ele morre e os médicos são forçados ali pela dinâmica da guerra, tal, pelos superiores, a dar um parecer de que o soldado ainda pode ir para frente de batalha mais uma vez. Então o soldado quer morrer e ele não consegue, assim, porque o médico vai lá e ressuscita ele, né? É um poema cômico, com uma melodia tal que o Brecht escreveu e apresentou no cabaré, né? Já quando ele morava em Berlim, ali antes de 1925, ali, na época de peças como Na Selva das Cidades e tal. Assim, também um livro de poemas dele, o livro de poemas dele, o primeiro ali, o House Postille, tem sessões, né, como os Mahagoni Gesänge, né, que depois vai dar em Ascensão e Queda da cidade de Mahagoni, que são poemas feitos para serem cantados e acompanhados no violão, né? Antes que o Kurt Weill fizesse uma ópera a partir deles, né? Eles já são poemas cantados. E eles são poemas grotescos, cômicos, né? Que poderiam muito bem ser apresentados num cabaré, que comentam a dinâmica urbana, né? De uma visão popular escrachada, né? Enfim, isso já está no House Postil desde 1918, ali sendo registrado, né? E aí, com o Weill, a partir de 1926, ali, ele tem a chance de levar isso para o teatro, né? E aí, bom, das peças dele, que tem esse aspecto dos traços do cabaré, eu queria comentar principalmente a ópera Os Três Intens, né? Para começar, assim, tem uma coisa que um crítico registra, um crítico austríaco, quando ele assiste a ópera dos Três Intens pela primeira vez, em 1927, né? Qual que é o comentário que ele faz, né? Ele vai fazer um comentário que vai ligar diretamente à ópera dos Três Intens à arte do Aristide Bruant e, e, e os poemas políticos dele, né? O que ele vai falar? Ele vai falar peça muito interessante, tal, não sei o quê, muito atrativa e tal, com estilo Apache. Quando ele usa esse termo Apache, ele está dizendo uma peça que fala da marginália, né? Uma peça que fala
da vida do subproletariado, né, urbano, tal, como as atrações francesas do Aristide Bruand e tal. E tudo isso está implícito nesse adjetivo Apache que ele utiliza, né? Mas eu queria falar da obra dos Três Intens, especialmente de um número dela, que é a canção da pirata Jenny, né? O que é essa canção, né? Essa canção é cantada pela Polly, né? Um pouco antes do casamento, durante o casamento dela com o Macheath, né? Ela faz uma pausa ali e interpreta esse número, que é o quê? No preâmbulo da canção, ela já fala: eu ouvi essa canção quando eu estava andando ali pelas margens do Sorro, né? E eu ouvi numa espelunca qualquer uma atriz declamando esse poemas, né? Esse poema. E o que é a canção da Pirata Jenny, né? Na verdade, essa canção é uma soubrette, né? Então, lembra, a soubrette, como eu falei, ó, esse número do cabaré em que uma atriz comenta de forma indiscreta os detalhes eróticos da vida burguesa, né? Ali apresentado no cabaré francês. Mas o que o Brecht vai fazer? Ele vai modernizar essa soubrette, né? E vai colocar essa canção na boca de uma proletária, de uma empregada doméstica que está lavando copos ali, enquanto imagina, né? Enquanto devaneia sobre a vida e tal. E ele vai trocar o comentário sobre a vida erótica burguesa por uma fantasia de destruição generalizada realizada pelos piratas que invadem a cidade e destroem a cidade e tal, e fazem todo mundo prisioneiro e libertam a proletária, né, do seu cativeiro cotidiano, né? Enfim, é uma fantasia de destruição generalizada a partir da imaginação proletária. É isso que o Brecht vai fazer com essa canção, né? Mas na Ópera dos Três Vinténs, a gente tem a incorporação de inúmeras formas populares também, que estavam próximas do cabaré e que marcavam presença no cabaré. Então, portanto, uma forma alemã chamada Trinklied, né? Canção de bar, canção para beber, né? Os capangas do Maquis cantam essa forma de canção no casamento da Polly, né? Então, a canção de bandidos, né, do Maquis com o delegado Tiger Brown, né? Tiger Brown, as inúmeras canções de cafetão e de bandidos, né, que essa peça põe na boca do Maquis, né? Os poemas do François Villon, né, que o Brecht adapta para essa peça, que são canções também humorísticas, tal, canção da vida de uma mulher casada com um cafetão, né, o Tango do Cafetão, que é uma adaptação da canção da Gorda Margot, né, do François Villon, a Balada do Enforcado, do Maquis também, que é uma canção de bandido, né, no Corredor da Morte ali. Todas essas canções poderiam fazer parte do teatro do Aristide Bruand, por exemplo, né? E aí, só para deixar indicado aqui e fechando a minha fala, né? Assim como os Mahagoni Gesang do House Postil já tem esse comentário baseado na visão do subproletariado sobre a dinâmica da cidade, né? Happy End e Ascensão e Queda de Mahagoni também vão ser baseadas nesse tipo de poema, né? Nesse tipo de número, né? Principalmente as canções ali, então, a canção de Havana, né, por exemplo, cantada em Mahagoni, é uma canção com pontos de vista de uma prostituta, né? Então, essas formas e esse ponto de vista, essas formas, essas técnicas, né? Tudo isso vai estar presente no teatro do Brecht, bastante presente até 1932, né? Mas a origem desse processo, que eu tentei resumir para vocês um pouco, acontece ali durante a República de Weimar, na ascensão da República de Weimar, ali até 1928, 29 ali, e o Brecht já está pensando nisso desde essa época, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né?
É esse meu comentário aí sobre o Brecht e os aspectos do cabaré presentes na obra dele. Legal, obrigado. Você acabou até antes das 6. Bom, por enquanto não apareceu. Tem um comentário do Davi. Tem uma pergunta do Davi. É uma pergunta. Ele Bom, comenta da encenação, ele não fala, mas ele fala que ele foi encenado profissionalmente no Brasil pelo Teatro Maria de la Costa, em 1956. Você está falando da encenação da Boa Alma, né? Da Boa Alma de Setsuan. 58, né? Não, é 56 mesmo. Só que isso não foi a primeira encenação, né? Antes disso teve a decisão pela EAD, mas que foi uma recepção simultânea. O debate foi no mesmo momento, né? Mas acontece, 56 pelo Maria de la Costa, a encenação do Boa Alma de Setsuan pelo Flamínio Bolini e a Maria de la Costa, e foi um grande marco na história do teatro moderno brasileiro. Você teria algo para acrescentar sobre? É a pergunta do Davi. Você quer acrescentar alguma coisa, Davi? Então, na verdade, profissionalmente, essa é a primeira. A da EAD, ela não tem um caráter enquanto, né, pela uma companhia, um teatro profissional, por exemplo. Mas, não, eu só queria saber se ele teria algo para acrescentar sobre, né, não sei, talvez a relação entre a obra em questão que ele está apresentando, algum elemento que poderia estar inserido em ambas, ou algum comentário sobre o Brecht em si, talvez aqui a sua recepção no Brasil, não sei, enfim. Olha, eu preciso dizer assim que eu não sou um especialista, não conheço muito o processo de chegada aí do Brecht no Brasil, né? Eu tenho a memória assim de uma encenação que o Teatro Oficina fez Na Selva das Cidades, né? Que eu, se eu não me engano, foi na década de 60, né? Que foi feito ali do Brecht. E eu sei que ele começa a ser estudado assim bastante ali pelo Fernando Peixoto ali, né? Por essa geração do teatro ali que vem desses artistas, né? Que que estavam presentes ali no TBC, no Arena, né? No fundo, são esses artistas e aquela ambiência intelectual que vai começar a estudar o Brecht e receber ele no Brasil. E tem os estudos, claro, aí da Inar Camargo Costa ali, que começam na década de 90, ali virada para os anos 2000, que são os estudos mais sistemáticos sobre o teatro épico e o Brecht aí que você tem, e a Companhia do Latão e tal, que já é mais recente, né? Uma recepção mais recente aí do Brecht no Brasil. Ligado ali o processo da luta pelo fomento ali, né? Dessa geração aí. É isso que eu conheço, mais ou menos, da presença do Brecht no Brasil. Mas ali, dessas encenações ali, bem no começo, nessa época do TBC, na década de 50, eu não tenho muita informação, não poderia ajudar. O Gustavo lembrou do livro do Wolfgang Bader, que é sobre a recepção de Brecht no Brasil. Eu não lembro o nome, mas Brecht no Brasil. chama Brecht no Brasil, o nome é o mais óbvio possível. Bom, alguém tem alguma questão? Enfim, pode se apresentar aqui pela tela ou colocar pelo chat. E agora ninguém se manifestou. Bom, não sei, Gustavo, você tem alguma... Tenho. Essa é uma questão aqui. Michel tem. O Moulin Rouge estava entre os cabarés? É uma pergunta simples. Sim. A pergunta do Michel Augusto. Sim, o Moulin Rouge é um cabaré, mas ele é mais moderno, né? Ele não é do século XIX. Eu foquei um pouco na história do cabaré francês do século XIX. É um cabaré do século XX, né, francês. Importante aí, sim, com certeza. Bom, Gustavo, acho que... Eu
tem uma questão assim, que eu conheço o Vinícius já há muitos anos, eu li o mestrado dele na época que ele defendeu. Para mim foi muito importante, para mim esclareceu muitas coisas sobre produção musical, a formação do Brecht, etc. E eu sei que você tem posições, Fina, e aí eu queria te escutar mesmo, assim, que essa fase do Brecht, a fase pré-marxista, essa fase dos anos formativos no ambiente da República de Weimar, ela é vítima, acho que esse é o termo, né? É vítima de muitos revisionismos e de muitas tentativas de higienização antimarxista ou de tentativa de integrar um Brecht não stalinista, segundo alguns, né, que seria um Brecht pervertido pela União Soviética, o que se torna o pós-exílio, ou um Brecht contracultural. Heiner Miller vai tratar ele como se fosse um Brecht nietzschiano, de uma visão antiburguesa, plural, quase pós-moderna, quase como se ele fosse um beatnik, né, a adaptação do Baal do cineasta do cinema novo alemão, que faleceu jovem, esqueci agora o nome dele, que fez a adaptação do Alexanderplatz. Ai, meu Deus, é o cansaço, gente. Dei aula o dia inteiro hoje, estou com a cabeça... Como é que chama o cineasta? Fassbinder. Fassbinder faz uma adaptação do Baal, que é quase como se ele fosse um beatnik. Mas, para além das polêmicas, tentando salvar o Brecht, ou condenar o Brecht, ou aceitar o revisionismo que ele mesmo faz sobre as obras de juventude, como que você acha que a estética do cabaré, ou a instrumentalização do cabaré, ajuda a gente a se situar sem ficar cativo dessas confirmações ou recusas de escolas e panelas? Como é que você acha que pensar essa estética de cabaré ajuda a gente a pensar a formação do Brecht, pensar esses anos formativos de forma mais clara, objetiva e sem ficar dependendo do que a gente tem que confirmar para agradar a nossa escola, etc, etc. Queria que você formulasse nesses termos, assim, que você citou muito bem, e eu adoro escutar essas linhagens que você traça, porque ajuda a desmistificar, né? Ajuda a tirar de lugares comuns o que é a ópera dos três vinténs, o que é a Marragone, o que é o sentido do teatro antiburguês, né? A partir de experiências concretas, a partir de fatura. Aí ia te pedir para formular um pouco isso, assim, como a gente situaria, então, o cabaré como esse instrumento útil para pensar esses anos formativos, pensando essas polêmicas, esses revisionismos, etc. Bom, eu queria primeiro agradecer pela pergunta, né? Porque é o tipo de pergunta que vai bem no nervo mesmo. Você foi preciso no que o efeito do meu trabalho, né? E assim o problema que ele insere nas leituras do Brecht é exatamente esse que você nomeou, assim. O Brecht é um artista que, bom, ele é um artista emblemático do que significa politização na arte, né? E ele era marxista, e ele, a partir de mais ou menos ali 26, 28, ali mais ou menos, formula uma teoria do teatro baseado... Você lê os escritos do Brecht a partir de 28, e ele está falando como um teórico marxista. Ele cita Lenin, cita leituras de Hegel, né? Ele cita dinâmicas de partido, o que fazer do proletariado, enfim. É um teórico marxista escrevendo, né? Então, é natural que essa leitura tenha se tornado hegemônica. E assim, o mundo institucionalizado, organizado da política, que é o que a gente tem hoje, né? E que é mais parecido com o que se propôs ali, de 28 em diante, é um mundo que tem mais relação, né? Tem mais relação o nosso mundo político hoje com aquele mundo, né? Das vésperas da ascensão do nazismo ali, da decadência da República de Weimar e da organização da política. Portanto, essa leitura ela é prevalente, né?
Agora, o interesse do meu trabalho é justamente buscar, né? É por isso que eu procurei caracterizar essa fala aqui, não é sobre o Brecht e o Cabaré só. Eu procurei falar da mudança de dinâmica que aconteceu na República de Weimar, no avanço do capitalismo ali, na tecnificação da vida, nos reflexos disso para a arte, no enraizamento social disso, na formação das massas urbanas, como isso influencia a arte. Eu estou pensando esse aspecto mais amplo de que o cabaré é uma manifestação, né? Portanto, então foi esse meu interesse principal, assim, quando eu estudei o Brecht, né? Porque o que acontece, o que eu comecei a perceber ali nesse jovem Brecht, é que antes mesmo da incorporação do marxismo e da formulação da ideia de um teatro épico e da realização de um teatro didático, né? É que ele estava lidando com a dinâmica bruta ali de um momento de modernização do capitalismo, né? Do momento de formação das massas urbanas e dos reflexos disso na arte. Então, só que ele não tinha as palavras para isso ainda. Ele estava buscando, no modo como ele olhava a cultura de massas, no modo como ele olhava a dinâmica social ali da República de Weimar, um nome e um direcionamento para o teatro que ele gostaria de fazer, e na opinião dele ele não tinha nem feito ainda, né? E assim, respondendo a segunda parte da sua pergunta, né, como o cabaré pode servir para retirar o Brecht dessas leituras mais informadas, né, pela escola marxista, pelas leituras que a gente tem aqui em São Paulo, né, e mediadas pelo processo de recepção, esse processo mais recente de recepção do Brecht. Bom, o cabaré é uma manifestação, digamos, se ele nasce em 1870 na França, 1870 você não tem nem a formação ainda dos partidos social-democratas ainda, né? Os partidos social-democratas vão começar a nascer ali para o final do século XIX, na França e na Alemanha, né? Eu não conheço a história na Inglaterra, tal, nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos um pouco mais, mas na Inglaterra eu não conheço muito bem, mas na França e na Alemanha, o cabaré é a manifestação de uma dinâmica popular, como eu disse na minha fala, reprimida. A gente tem as jornadas de 48 que reprimiram os levantes populares, certo? E aí você tem a reformulação de Paris, que passa um trator em cima dessa dinâmica popular. E aí, nas manifestações da arte feita para as massas, nessa pré-história da indústria cultural, de que o cabaré faz parte, você tem as marcas de uma dinâmica social que foi reprimida. Então, o que eu acho que o Brecht faz no teatro dele é recuperar essas marcas pré-modernas, anteriores à República de Weimar, em meio à República de Weimar. É como se ele pegasse o entretenimento e ele cindisse o entretenimento no meio, falando, eu quero que a dinâmica social se manifeste nessa forma de arte. Então, ele pega traços da cultura de massas, o cabaré entre elas, para que essas manifestações venham à tona na forma teatral que ele está fazendo ali em 1928, 27, né? Então, o cabaré, ele é uma manifestação anterior a termos como marxismo, Partido Comunista, operariado, todas as formas modernas de política à esquerda que a gente tem hoje, que determinam a leitura do Brecht que a gente tem hoje. O cabaré e as peças que o Brecht fez nessa época são manifestações anteriores. Então, ele recupera um momento, digamos, instintivo, não organizado, pré-moderno da dinâmica popular, da dinâmica social, né? Que está latente no entretenimento e na cultura, né? Na arte, graças ao Brecht. É assim que ele serve, eu acho.
Ele é uma das pontas que eu achei, né? Fazendo essa pesquisa, eu achei essa ponta para chegar nesse aspecto, né? Devem existir outras, né? No Brecht, né? E aí, como você citou na sua pergunta, é importante frisar também que a primeira pessoa a fazer um revisionismo, como você disse, e a tentar domesticar esse primeiro teatro dele, é o próprio Brecht, né? A gente tem nos diários de trabalho uma notinha muito importante ali, que ele registra, tentando, a nota acontece da seguinte forma, né? Ela se desenvolve da seguinte forma. Ele fala, eu tentei, agora na década de 40, adaptar o meu Baal para o modo como eu penso o teatro hoje. Isso é impossível. Por quê? Porque o Baal é uma figura asocial. Ele é um lumpen proletariado. E as figuras sociais, o lumpen proletariado, né? Essa visão, quando ele governa uma forma artística, ele só serve para diluição, ele serve para massificação. Ele é a manifestação das formas de circulação do capital na vida social. Então, ele pega só fenômenos de superestrutura e não de estrutura. Então, é impossível reabilitar o meu Baal para a forma como eu vejo teatro hoje, porque o meu teatro dessa época, é isso que ele está dizendo, ele era baseado nessa visão marginal, boêmia, pré-marxista, pré-moderna, que hoje não se pode salvar mais. Outras manifestações disso acontecem, né? Quando ele não está falando da obra dele, ele está falando, por exemplo, quando ele fala do Baudelaire, o Baudelaire é como se fosse a maximização de uma perspectiva pequeno-burguesa aplicada à grande poesia francesa da época. A leitura que ele faz do Baudelaire, que é muito interessante, né? Vai nesse sentido. Baudelaire era um traficante de estupefacientes. Ele não era um grande artista à moda antiga, ele era um traficante de estupefacientes. Por isso que ele se tornou superficialmente escandaloso para a sociedade burguesa. É isso que ele acha do Baal dele também. Na década de 30, 40, quando ele já está formado, quando ele já é o artista, né, o grande Brecht aí, é essa a visão que ele vai ter. Antes de ler a pergunta do Leandro Sena, então, só para eu situar assim, a minha compreensão da sua resposta. Então, você lê esse momento pré-marxista do Brecht como um momento de experimentação formal de procedimentos pré-modernos, situando o que era esse momento de consolidação da indústria cultural, quando era uma novidade social que ainda os termos eles estavam sendo sedimentados. E, portanto, também, quando você situa essas tradições marginais, você também você não está afirmando que seria um Brecht contracultural, exatamente. Contracultural, boêmio, são os termos que a bibliografia panorâmica de comentário usa para poder acomodar esse primeiro Brecht. Expressionista, boêmio, contracultural, são esses os termos de domesticação do primeiro Brecht. Porque assim, porque aí fica uma questão, por exemplo, com o Baal, aí a última coisa, para não monopolizar a fala, mas é só a última questão sobre o Baal, porque fica parecendo que, assim, na maior parte desses revisionismos, o debate sobre o Baal a questão que é um herói positivo, quando, na minha opinião, na minha leitura, não, ele é uma paródia. Uhum. É uma paródia do que é o artista burguês e o que ele se tornou. Exatamente. A primeira cena é exemplar. Que é exatamente o contrário do que o Rainer Miller e o Fassbinder afirmam sobre o Baal. Uhum. E a sua leitura, ainda que seja crítica à apropriação marxista da revisão desses primeiros anos, pelo que eu entendo, então não cede a essa positivação pós-moderna sobre esses anos de juventude. Então tem um olhar muito singular dessa sua crítica que eu queria destacar. É só isso. Não queria Legal. Falar. Desculpa, gente. Legal. Bom, vou ler a pergunta do Leandro Sena. Você cita uma peça do Wedekind que tem um nome parecido com Galateia, que é o mesmo nome de uma personagem do Borandá, do Luiz Alberto de Abreu,
pode ter alguma relação, eu não conheço muito bem a referência, se você conhecer, Vinícius. Você pode falar um pouco também sobre o nível de profissionalização dos artistas do cabaré na Alemanha? Dava lucro? Bom, eu citei uma canção, né, do Wedekind que se chama Félix und Galatea, né? É uma canção dele, não é uma peça, né? Eu não conheço essa peça Bora Andar, Luiz Alberto de Abreu. Assim, se alguém conhecer, tiver mais elementos, pode completar aí, né? Não sei se tem relação entre uma coisa e outra, né? Agora, sobre o nível de profissionalização dos artistas no cabaré da Alemanha, isso é interessante. Assim, de pronto, o cabaré é um ambiente, é um espaço, não era um ambiente para o qual os artistas formados iam, né? O artista burguês, o pintor burguês ia para a Academia de Belas Artes estudar pintura acadêmica, antes de fazer as renovações de vanguarda dele, né? O romancista estudava o Balzac, o auge do romance burguês ali, para fazer alguma coisa parecida, né? O artista de cabaré, ele é um artista que vai para esse espaço em que formas específicas, né, de arte estão sendo desenvolvidas ali, né? Então, o que acontece? Se a gente for falar em profissionalização em termos burgueses, o nível de profissionalização no cabaré não é alto, né? Não é isso que acontece lá. Agora, se a gente pensar que a arte, já desde o final do século XIX, é algo atravessado por outros fenômenos de arte que incluem aquilo que fica fora dos cânones burgueses, ali você tem um processo específico de profissionalização. Então, sim, o nível de profissionalização dos artistas no cabaré na Alemanha, naquela época, era alto, assim. E é interessante notar, assim, que, por exemplo, na República de Weimar, quando você começa a olhar os nomes dos artistas que passaram pelo cabaré, você vai ter, por exemplo, a Rosa Valetti, né, que era uma artista, assim, que se apresentava não só nos cabarés, né, ela também fez parte do cinema, né. Eu lembro que tem uma atriz ali que trabalhou no Encoraçado Potemkin, né, que trabalhava também nos cabarés. Então, você tem um trânsito entre os artistas do cabaré e os artistas do cinema, né? Eles são os mesmos artistas. O cinema ia buscar esses profissionais que tinham se especializado num âmbito não burguês de arte, que era o cabaré. Então, esse é o tipo de profissionalização que, inclusive, contribui para o cinema, né? Uma arte moderna aí, né? Que passava pelos cabarés. Bom, por hora nenhuma outra questão. Alguém levantou a mão. Michel. Poderia fazer uma pergunta, comentário? Vai lá. O Vinícius, eu trabalho com teatro político e, quer dizer, trabalho, né? Eu tenho vários outros modos de sobrevivência, mas também faço teatro. Às vezes a gente se pega sendo assim tão... Ai, porque ninguém vê nas nossas peças, né? Porque o público ainda não está pronto para entender a nossa arte, né? Então me admira muito que o Brecht, ele não esperava as pessoas no teatro convencional, né? Ele ia para esses lugares e eu vou fazer teatro aí. Aí trazendo um paralelo para hoje, imagina você ter uma peça para falar de luta de classes e você se arrisca a ir num show de pagode, né? Tentar arrumar um espacinho e fazer seu teatro lá. Então, com esse distanciamento histórico, às vezes nem dá essa surpresa, mas é um ato... Não sei se o mundo já foi assim, né? Mas para hoje parece muito absurdo, né? Você levar o teatro em qualquer lugar. Então, eu ia te perguntar o que você acha, assim, de quão inovador e corajoso, né? O Brecht era em levar o teatro em qualquer lugar. E eu entendo que era a fase que ele ainda não estava tão politizado, mas ele já tinha uma coisa de eu preciso falar com o público, né?
Como eu procurei destacar na fala, né? O teatro dele já acontece fora da sala de teatro desde Augsburg, né? Desde a adolescência, da década de 10 ali. O que ele faz acontece nas ruas, nas tavernas, né? Na República de Weimar vai acontecer no rádio, no cinema. E quando ele faz as peças didáticas, né? Numa fase já mais informada pela teoria marxista, mais próximo dos partidos e mais ligada à esquerda, vamos dizer assim, à esquerda institucional, né? Você tem as peças didáticas dele vão ser feitas, por exemplo, você tem uma no conjunto habitacional em Wedding, que ele faz, né? Você tem uma feita para estudantes, né? Na escola Karl Marx, né? Aquele que diz sim, aquele que diz não, né? A peça A Mãe, se eu não me engano, também foi apresentada num bairro proletário, né? Então ele procurava levar o teatro dele para lugares em que o teatro não era usual mesmo, né? Porque ele acreditava que ali ia ser gerada uma nova dinâmica ali, que ia ser importante, ia levar o teatro numa outra direção, né? Eu acho que isso sempre teve presente na obra dele. Bom, estamos aqui com, teoricamente, vai até as 6h30, então nós temos 8 minutos para quem quiser. Ah, continua, Michel. E era bem recebido? Perguntando se o Brecht era bem recebido, né, nesses outros espaços. Então, isso varia, né? Por exemplo, a gente tem informações sobre a Ópera dos Três Vinténs, que formalmente é uma peça que desafia o teatro, embora tenha sido apresentada no teatro, foi um grande sucesso, né? As peças, por exemplo, as peças radiofônicas, algumas peças dele foram apresentadas em festivais de música de vanguarda que eram feitos no interior da Alemanha. Esses festivais tinham um público fixo, né? Interessado, tal, que também era considerável, né? Agora, sobre outras peças, eu não tenho informação sobre como foi a recepção. Um caso exemplar é a Ópera dos Três Vinténs, pelo grande sucesso de massas que fez. Posso fazer uma última perguntinha? Claro. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Você queria fazer uma pergunta? Não quero. Não, vai lá. Não. Não, que é assim, pensando nesse contexto, então, esse período pré-marxista, aí se torna, então, mais fascinante, então, pensar como é que acontece o envolvimento, o interesse dele com esse círculo de pesquisa dodecafônica, proximidade com Kurt Weill, a proximidade com Hans Eisler, assim, se é antes do marxismo, então como é que acontecia essa... Para quem não sabe, né, o Vinícius também sabe debater música, assim, então tem o privilégio aqui de poder conversar com alguém que tem um amplo escopo assim, de manuseio desse material. Se você pudesse falar um pouco, então, como é que foi essa relação então com esse núcleo avançado de pesquisa musical e essa aproximação com esse teatro pré-burguês, né, ou desse teatro marginal dentro desse contexto de ascensão da indústria? Olha, com Kurt Weill, a aproximação aconteceu de uma forma orgânica, porque a primeira parceria deles é uma canção que o Kurt Weill faz, música, né? Para o homem, um homem é um homem. Então, já em 26 ali, é a primeira coisa, né? Só que o Weill, quando a gente começa a ler os escritos dele, a gente vê que ele já está procurando novidades no jazz americano para modernizar a linguagem musical dele. Ele já está pensando numa associação da música com a ópera. Ele já está pensando no que seria uma arte genuinamente feita tecnicamente para as potencialidades tecnológicas do rádio. Então, as pesquisas do Brecht, do Weill, já levavam ele em direção ao Brecht, né? E assim, é claro, o Brecht era alguém que tanto em Berlim quanto em Munique, ele tinha um amplo espectro social de convivência. Então, ele convivia tanto com os artistas do cabaré
com a marginalia ali, né? Quanto com os artistas da esfera burguesa, da arte, né? Então, com os músicos, né? Com os diretores de teatro, enfim, os pintores. Então, a aproximação com o Weil, primeiro vai acontecer. Ele tem essa dupla convivência, né? Então, ele já tinha contato, né, com artistas, com os músicos de vanguarda. Com o Weil vai acontecer assim, né? A partir de uma relação orgânica com aquilo que o Weil mesmo procurava. Aí você tem também o Hindemith, né? Que o Brecht vai conhecer no contexto dos festivais de vanguarda do interior, em 28, 29 ali, que o Hindemith faz a trilha do Voo sobre o Oceano, né? Ele faz uma trilha para o Voo do Oceano e para a peça didática de Baden, né? É outra parceria, ele conhece nesse contexto. Agora, o Hans Eisler já é uma outra coisa. A gente não pode falar que é anterior, que ele é dessa fase aí pré-marxista, pré-teatro épico do Brecht. O Hans Eisler, o Brecht começa a fazer as parcerias com ele já nas peças didáticas. Então, A Mãe, A Medida, né? São as peças que tem música do Hans Eisler. E aí o contexto já é mais próximo ao Partido Comunista e uma coisa muito importante, o Hans Eisler era um músico que tinha contato com uma trupe de agitprop chamada Megafone Vermelho, né? Então, ele que vai fazer a mediação do Brecht com as trupes de agitprop, que vão interessar ele na época das peças didáticas, que o Pedro Mantovani vai falar aí mais para frente aí no nosso ciclo de debates. Então, já é uma coisa mais posterior aí, da época do Brecht ligado ao marxismo, das peças didáticas, mais próximo aí da institucionalização política. Tem o Paul Dessau também, né? Que é mais um colaborador musical do Brecht, mas eu não tenho muitas informações de como aconteceu a aproximação deles. Não conheço muito bem a história dele com o Paul Dessau. Eu vou aproveitar para eu acho que sobre esse tema que o Gustavo colocou de dodecafonismo, né? Assim, acho que como é que o dodecafonismo se conjuga, né, com o projeto, sei lá, com a trajetória do Brecht. Tem um texto interessante que pensa sobre pela perspectiva da ópera, né? O Karl Dalhaus, que é um musicólogo importante, né? Século XX, tem um texto em que ele, não sei, você sabe, no Estética Musical, em que ele falando sobre a ópera moderna do século XX, aponta sobre esses dois caminhos que teria tido. Uma delas pelo investimento na técnica, no dodecafonismo, né, na autonomia musical, e a outra seria a via que é brechtiana no sentido de que os parâmetros eles se tensionam, né, e não formam uma unidade da obra wagneriana, né? Uhum. Que de certa forma houve um certo investimento wagneriano na vertente do dodecafonismo, do Schoenberg, do Berg, né? Eu não lembro exatamente, está naquele Estética Musical, eu não lembro qual é o capítulo, mas que pode ser interessante, né? Aqui nessa para essa questão do Gustavo. Não sei se você quer comentar algo sobre isso. Posso comentar. Bom, então... Quando a gente lê bibliografia sobre música, né? Eu não conheço esse texto específico do Dalhaus, mas eu li bastante, né, sobre isso, tal. E o que a gente tem são visões sobre o que teria sido o modernismo musical, né? O que é comum, a visão canônica, não sei se é canônica, mas prevalente na bibliografia, é que o modernismo musical é um fenômeno técnico, né? Então, ele começa ali com o acorde de Tristão, no Wagner, ele vai passar pelos experimentos atonais, né, da primeira obra, primeira não, né, da segunda obra do Schoenberg,
e depois vai receber a sistematização do dodecafonismo. Então, isso seria... E depois você tem os fenômenos do pós-guerra, enfim, música eletroacústica, etc. Isso seria uma visão do modernismo musical que é prevalente na bibliografia musical. Agora, a gente tem, quando a gente lê a bibliografia específica sobre o Weil, a gente acaba tendo uma segunda visão sobre o modernismo musical, que é justamente um modernismo musical que passou pela incorporação do jazz, né? Pela incorporação da cultura de massas, por aquilo que o Adorno, na crítica dele, caracteriza negativamente como a tal da Gebrauchsmusik, né? A música utilitária, né? A gente começa a perceber na bibliografia sobre o Weil, quando a gente vê artistas como o Ernst Krenek, o Kurt Weill, Paul Hindemith, né? O Georges Antheil, a gente começa a perceber o Eric Satie, né? Os franceses também, a gente começa a perceber que existiu uma corrente ali, o Stravinsky, né, também, existiu ali uma corrente modernista que não passa pelos procedimentos do dodecafonismo, mas que também foi uma forma de modernização da música, que é mais difícil de você, digamos, fechar tecnicamente, né? Quando você tem o processo ali da técnica dodecafônica, você pode conduzir ele, rastrear até o acorde de Tristão no Wagner, e você faz uma linha intratécnica do que foi o serialismo, o que foi a composição dodecafônica, e como isso constitui uma linha do modernismo. Agora, quando a gente lê a bibliografia específica sobre Weil, mas sobre esses outros artistas também, a gente tem um contato com o que teria sido uma outra linhagem modernista da música, né? Posso só fazer uma última colocaçãozinha Sim. antes da gente fechar? Não, e aí é só uma ressalva minha, não é nem uma questão, mas é que assim, que a gente colocou a oposição desse período do Brecht, do seu debate. Muito obrigado por sua exposição, foi muito bom mesmo. Mas é que a gente colocou essa oposição entre o pré-marxismo e o período de adesão organizada, sistematizada, teoricamente orientada para o marxismo, e eu acho que é importante não deixar de fora também mas não foi só uma experiência de adaptação e integração às esquerdas organizadas comunistas, mas também a experiência do fascismo. Uhum. Confronto com o fascismo e a forma teatral, a forma cênica ou a forma artística, inclusive o que é a experiência do agente próprio, confrontando esse momento de colapso da Revolução de Novembro, que foi tema da primeira e segunda exposição, quando a gente debateu o Piscator nos nossos encontros. Eu só faço essa ressalva para também não criar o mal entendido que a domesticação, então, para nos livrarmos de um Brecht doutrinário. Não é isso. Não, sua fala deixa isso claro. Mas é só para lembrar, assim, o confronto, assim, ele foi a partir de situações concretas, e assim, as transformações formais não foi só, não, preciso recusar o meu passado pequeno burguês, como defender um teatro como... Não, ele viveu em tensão com o stalinismo a vida toda, inclusive na União Soviética. Assim, a gente precisa lembrar, como é? Recepção do Brecht, né? Cheio de panelas, cheio de polêmica, cheio de mal entendidos, etc. Acho que a gente tem que dar esses pingos nos is. E assim, e aí foi uma coisa que a gente debateu na fala do Pardal, do Fernando Bustamante, essa questão de como que também tinha divergências entre o Brecht e o Piscator, sobre a apropriação do agente próprio da forma revisteira, que para o Brecht, assim, diante da derrota da Revolução de Novembro e da fascistização do operariado, assim, já não estava dando conta, uma transformação precisava acontecer. Aí o Taetro também ganha um outro patamar de uma forma que ainda não está configurada, um teatro por nascer. E aí tem essa dimensão também que aí as disputas não dão conta, e aí a recepção marxista aqui no Brasil consegue formular em alguma medida. Uhum. E aí, mas eu só queria dizer isso, que a sua fala ela abre assim um leque de questões polêmicas e formulações para pensar, inclusive, o nosso período nesse sentido.
o período de volta do fascismo, né? Então, bom, obrigado, Vinícius. Foi um prazer enorme te escutar, de verdade. Bom, não, obrigado também, quero agradecer. E foi uma... Vinícius, está aí? Sim. Ah, você não estava aparecendo. Achei que você tivesse caído. Mas, não, foi ótimo sua fala. Acho que foi muito bem organizada, estruturada, foi muito claro, né? E trouxe, enfim, algumas coisas a mais, né, que não estavam no seu mestrado, ou pelo menos eu não me lembro. E, bom, então é isso. Eu vou encerrar aqui. Muitas pessoas já foram embora, temos poucas pessoas ainda assistindo. Então, lembrar que na semana que vem, em princípio, vai continuar online, a menos que a gente tenha novas... Se tiver alguma mudança, nós vamos colocar no site. Em princípio, a semana que vem vai ter a fala da Paula Altran, Teatro Político no Brasil antes de 64, o caso do Teatro de Arena, de São Paulo, e do Movimento de Cultura Popular de Pernambuco. E do Guilherme Diniz, Teatralidades e Dramaturgias Negras, Prismas Estético-Políticos para Repensar o Brasil. Essa vai ser online de qualquer forma, porque o Guilherme não está no Brasil. Está fazendo um intercâmbio de doutorado na Inglaterra. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Boa noite, então, a todos que vieram até aqui, chegaram até aqui conosco, e nos vemos na semana que vem. Obrigado.